Olá, eu sou a Joana e sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial de Iletrada. Antes de avançar para o conteúdo deste episódio e revelar-vos um pouco mais o que é que vos trago hoje neste episódio especial, quero só dizer-vos que tornou-se recorrente termos 2 episódios por mês, mas eu quero continuar a manter o conteúdo tal como está e que existam 2 episódios por mês, mas não me consigo comprometer a 100% com isso, portanto, continuo a chamar ao episódio de dia 22 especial. Hoje, este episódio é especial Dia dos Mortos. Não contem que vá fazer mais nada, porque isto foi um desafio lançado pelo Carlos, que hoje vem falar comigo sobre o livro do Stephen King, Carrie. Portanto, diz olá à malta, Carlos. Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Joana. Não, eu é que agradeço a tua disponibilidade para vir gravar comigo este episódio. Queres falar tu um bocadinho primeiro sobre o que é que achaste do livro ou começo eu? Não, começo eu. É assim, eu primeiro já tinha visto a adaptação do Jorge de Palma. Eu fiquei curioso por ler o material original. E quando li, fiquei muito surpreendido. Porquê? Porque, embora o filme seja icónico, com uma das atrizes mais icónicas a interpretar a Carrie, por que não ler o material original? Li, gostei, e o Stephen King, para o primeiro livro, consegue-te a transformar de uma pessoa simples, normal, carinhosa, para uma máquina de vingança. Porque é verdade, o gajo faz o impossível. Porquê? Porque a Carrie, infelizmente, tem uma vida complicada, quer familiar, quer na escola, porque a mãe dela é uma religiosa fanática, ok? O nascimento dela foi, não foi premeditado, foi a forma random, não é? E ela não quis. E ela, ao descobrir, ou melhor, e como ela era super religiosa, acreditava que a filha dela podia ser uma bruxa. Então ela trancava a Carrie num quarto, obrigava a rezar, disse que ah, cenas simples de uma mulher são cenas de meretriz, ok? Então ela, a coitada, cresceu assim, depois passou para a escola, onde as coisas realmente não foram fáceis. Porquê? Porque ela infelizmente foi vítima de bullying e um bullying pesado. Depois ela teve a sua primeira menstruação, não é? E como ela não sabia nada daquilo, ela ficou assustada, não é? Porque ela achava que estava a sangrar e que podia morrer. É. E as cabras das colegas dela, em vez de a ajudarem, começaram a gozar muito com ela e a ridicularizá-la. Tanto é que uma das raparigas que fazia bullying, a vida é inacreditável, que é a Suzy Snell, que fazia parte desse grupo, percebeu que achava que já chegava, ok? Pensou assim, não, já chega, vou tentar ajudá-la. E o que é que ela fez? Ela pediu ao namorado dela para levar a Carrie ao baile. E foi muito fixe, eu gostei muito do género, relata a história de duas maneiras diferentes, que é a narrativa original, clássica, e também relata a história com recortes de jornais, com recortes de entrevistas. E é muito bom, e para o primeiro livro do King não está mal. Não está mal. Eu gostei. Tu não gostaste? Eu não foi, Joana? Não gostaste? Já vamos descobrir isso em breve. Eu vou dizer uma coisa, tive-me aqui a controlar para não ser um André Ventura nos debates, em que está sempre a interromper o outro. Então, para explicar um bocadinho o contexto, o Carlos vendeu-me este livro como sendo um autor que era o rei do thriller, pelo que Yeah. comecei a ler o livro com uma expectativa upa-upa lá para cima, para que as mesmas fossem deitadas por terra logo nas primeiras 3 páginas. A minha edição era uma edição de bolso, logo 3 páginas é muito pouco. Para encontrar um erro ortográfico e um ataque gratuito,
e desnecessário para o rumo da história ao físico de uma personagem. In that moment I knew that everything that was told to me was a lie. Nessas primeiras páginas também é identificável o sexo do autor, que, sendo homem, nem pensou em informar-se sobre como funciona um balneário feminino. E talvez daí tu teres achado esta cena fixe. Pronto, eu vou-te responder. Carrie foi milagrosamente salvo pela esposa do Stephen King, a Tabitha King. O que é que aconteceu? O Stephen King, naquela altura, andava em, como é que eu vou dizer isto? Em múltiplos empregos. Ele trabalhava numa lavandaria, depois ele lá conseguiu uma vaga para uma escola. E foi aí que ele reparou em duas raparigas que eram pobres, eram gozadas pelos demais. E, Certo, pronto, Carlos, mas as gajas não gozam com o período umas das outras. Deixa-me acabar de falar, obrigado. Ok. Ele teve essa ideia na cabeça. O que é que aconteceu? Chegou lá e como maioritariamente os protagonistas dos contos dele, sim, contos, porque antes de explodir ele conseguia vender pequenos contos a $30. Isto nos anos 70, coisa que era muito, muito dinheiro. Mas as contas precisam de ser pagas, não é? Então, o que é que ele fez? Ele sentou-se, começou a escrever, não é? E ele leu, acho que foram 4 ou 5 páginas e deitou-as fora. A Tabitha King pegou lá no manuscrito e disse assim: King, isto tem muito potencial. Senta-te aqui, reescreve, mas eu vou-te ajudar. Ou seja, eu vou-te dar uma visão feminina das personagens, do ambiente, a de entender. E o que é que sucedeu? Com a ajuda da Tabitha King, o livro foi um sucesso e Stephen King ficou rico assim. Portanto, o que ele precisa de fazer todos os dias é agradecer à esposa pela a carreira fenomenal que ele tem. Agora, respondendo à tua pergunta, era início dos anos 70. É normal que tu tenhas uma visão mais futurista. Agora era. Uma indicação minha. Quando se está a ler um livro dos anos 70, 80, 90, anos 2000, é pôr os nossos olhos e a nossa imaginação dentro da época. Não usarmos a nossa imaginação, misturar as coisas, estás a perceber? Imagina, eu Eu estou a ler um livro percebo, dos mas anos eu não 80. conheço a realidade norte-americana dos anos 70, portanto eu tenho que ver aquilo com os olhos da realidade dos anos 70 de Portugal. Mas eu consegui ver a realidade dos anos 70 dos Estados Unidos e foi por isso que eu gostei muito e revoltei-me muito com a antagonista porque mete-me tanto bedelho, a sério, tu não tens noção. Pronto, olha, eu não tenho essa noção, portanto seguimos em frente. Eu vou continuar, Sim. que é o que vem a seguir para mim é ainda pior do que veio nas 3 páginas anteriores e Tá tenho bem. aqui uma explicação para dar aos homens que estejam do outro lado a ouvir e que queiram escrever sobre personagens femininas com período. Nunca vi nenhuma gaja gozar com outra gaja por ter o período. A questão não é essa. A Carrie, com a idade que tinha, acho que era Sim, 15, 16 anos, ela não sabia o que era porque a mãe não lhe explicou. É por mas isso as que ela gajas ficou falam na chocada. escola umas com as outras. Mesmo que ela não Mas tivesse ela amigas, foi. tinha que ter ouvido no balneário umas a falar com as outras. Olha, eu já tive o período. Olha, eu não tive, eu estou à espera. E Mas ela, cada espera, deixa-me eu te explicar mais uma coisa. As gajas, é um nojo ir à casa de banho das gajas porque deixam o suspense e os tampões abertos para toda a gente ver. Portanto, ela já tinha que ter aquela realização há muito tempo. Mas ela não sabia. Porquê? Porque a mãe meteu na cabeça dela, ok, que cenas dessas eram impuras, percebes? Porque ela era mesmo religiosa. Imagina, ela deu um estalo na filha dela só porque a Carrie e a vizinha começaram a conversar sobre peitos.
Certo. Ela não gostava dessas cenas. E então, foi por isso que nunca lhe explicou. Normal, se tu, imagina, és uma rapariga de 15 anos. A tua mãe é uma, sem ofensa, mãe da Joana, beijinho. Ah, imagina que a tua mãe é uma fanática religiosa, correto? Ela nunca te diz nada, tu tens aquilo e ficas, what the fuck? É normal que fiques assustada, não Ok. é? Ok, então Foi o espera. que o Carrie sentiu. Espera, deixa-me dar aqui mais um argumento que é. Muitas Hum. vezes nós temos perdas de sangue antes de vir o período a sério. Não é uma coisa que vem assim, olha, está aqui, chegou. Mas ela veio no meio do banho à frente de toda a gente. Pronto, está Imagina bem. como é que é. Nossa Deve Senhora. ser impossível isso acontecer depois da aula de educação física, porque o É um exercício físico estimula o útero a largar aquela porcaria. Portanto, o período tinha que lhe ter começado a vir antes do banho. Mas pronto, Posso eu dizer percebo, era cinemático. Vai, desde lá. exatamente, é ficção. É ficção. É fixe? Está bem, é ficção, mas se tu estás num mundo semi-real, tens que corresponder às regras da física existentes nesse mundo. Nossa Senhora. Está bem. Adiante. Em caso de existir um derrame como o que a gaja teve, é necessária ajuda médica. E falar, uma professora e não foi capaz de dizer: olha, tens que ir ao médico. Porque a pobre Carrie entrou em pânico, ok, e a única solução de acalmá-la, ok, foi, ok, isto eu condeno, mas a professora de Educação Física para acalmá-la e assim, Carrie, acalma-te, Carrie, acalma-te, só que ela não, pronto, sentiu-se envergonhada e também sentiu-se um pouco ansiosa e ela deu-lhe um estalo a ver se, porque a educação nos anos 70 os professores podiam bater nos alunos de vez em quando, e não eram presos nem iam para lado nenhum. Estás a perceber? Sim. Estás a perceber? Percebes? Era outra época. Também era outra época, mas não está real. Pronto. E tal como tu estás a tentar justificar o livro também se justifica nas páginas seguintes. E é suposto ter empatia pela Carrie, que é vítima de bullying, mas eu não tive empatia nenhuma. Ai, a sério. Ela é demasiado burra. A mãe dela não ensinou como deve ser, Oh, mulher. Carlos, mas a gente não aprende só em casa, também aprende na escola, aprende nas outras merdas todas. Pronto, está bem. Está bem. É Tá demasiado bem. burra. Eu percebo porque é que o escritor fez a personagem assim tão burra. É para haver uma evolução no processo da personagem, porque ela começa tipo bué burra, bué sonsa, em que os primeiros diálogos dela são ok, eu percebo, para depois transformar-se numa poderosa fucked up que destrói a cidade toda. Mas não era preciso tê-la posto tão burra. Seguindo com as Sim. informações do livro, o livro tem imensas interrupções da história principal para enfiar artigos de jornal pelo meio, enervou-me profundamente e ainda me deixou mais chateada quando tenho que ler 3, 4, 5 linhas de descrição de uma personagem que não volta a aparecer, não interessa para nada. Num livro tão Certo. pequenino, ele conseguiu lá enfiar tanta palha. A esperança de vir a gostar do livro já era vã, mas não sei quando nem porquê comecei a apreciar a leitura. Penso que finalmente percebi a dinâmica da escrita. Os ataques gratuitos voltaram a surgir, bem como os erros ortográficos que me obrigam a reescrever frases inteiras na minha mente, mas a história prende-me à medida que o passado da Carrie é revelado, ora por artigos de imprensa, ora pelo narrador. Contudo, gostava que o autor considerasse o leitor inteligente o suficiente para deixá-lo refletir sobre a própria história e não fazendo uma nota explícita do que estava a ser revelado. Todo o livro é um spoiler completo do clímax da história. Antes mesmo de o alcançar, já sei o que acontece. Quem morre, quem não morre. Porém, não acho que o narrador seja isento como deveria, constantemente a contar episódios que irão justificar o comportamento homicida da personagem principal. Mas, no meu entender, nunca irá haver justificação para terminar a vida de quem quer que seja. Por isso, Stefan, não me convenceste. Mais à frente surge um carro com apenas um farol e o ator escreve: desliguei os faróis. Tinha ficado mais autêntico escrever a frase no singular e cómico também. Contudo, este pode ser um erro de tradução e não um erro de escrita. Um erro que tenho a certeza que é do autor é A Matança de Dois Porcos,
que ocorre no meio do livro. Sou da aldeia e nunca vi um porco morrer com uma marretada na cabeça. E posso estar enganada, mas os porcos não são burros. E se ouvirem um porco a ser morto ao seu lado, duvido que fiquem impávidos e serenos e deixem-se morrer também. Eu achei esta cena completamente irrealista e eu, inclusive, fui confirmar com uma pessoa que eu conheço que mata porcos. Não dá para matar porcos apenas com uma marretada na cabeça. Isto foi uma cena... Esta cena estava lá para impressionar, impressionou-me zero. Eu não sei em que momento do livro é que começa a mudar a perspectiva psicológica da Carrie, mas há ali um certo momento em que ela começa a pensar, ok, não é só aquilo que a minha mãe me disse que existe, e há outras formas de viver a vida e eu vou à procura dessas novas formas de viver a vida e já não vou levar a minha mãe tão a sério. E aqui é uma parte fixe porque efetivamente vemos a evolução da personagem, contudo, também vemos mais esta evolução da personagem porque é muito óbvio, porque a personagem começou por ser muito burra para se tornar, ok, nem penses, eu vou mudar. E ela também começa a explorar aqui um bocadinho a parte sobrenatural que o livro tem, que é os poderes telecinéticos de Carrie. Esta parte eu achei bastante interessante e gostei de ler, só que a cena é, ela quando era, há certos momentos no livro em que ela quando era mais miúda já tinha uma certa noção, porque basicamente a história anda para trás e para a frente, então ela tem umas partes em que ela é mais miúda e tem tipo noção que ela não é bem normal e que isso é fixe, e depois no início do livro ela tipo não tem noção disso. Como é que tu sabias em criança que era fixe e agora já não tens essa informação? Mas pronto, seguindo em frente, depois aparece a cena do baile, que andam-nos o livro todo a chatear com o baile de finalistas, que é uma cena que eu não achei compreensível. Como é que um escritor adulto tem tanto fascínio pelo baile e pelo bullying e pelas merdas que acontecem na escola, e porquê escrever sobre isso? Porque os bailes finalistas nos Estados Unidos é como se fosse um ritual de Acasalamento. adolescência. Não, da adolescência também. Mas da adolescência para a idade adulta. Portanto, uma rapariga ir ao baile de finalistas nos Estados Unidos é muito importante. É por isso que o Stephen King colocou as cenas finais e as melhores cenas no baile de finalistas. Ok, está bem. Mas mesmo assim, não percebo outra cena, que é o bullying é Hum. uma cena muito dos anos 2000. Nos anos 70, levar porrada ou levar comentários agressivos dos colegas era só uma segunda-feira banal. Mas o Stephen King decidiu mudar isso. Pois, não percebo muito bem. Isto não deve ter sido muito bem recebido naquela altura. Sabes se foi? Se foi Olha, sucesso não. tipo imediato ou não? Foi, Ok. foi. Foi um estouro, a sério. Ok, Foi então um, eu foi não um percebo problema. porque é que o livro teve assim tanto impacto nos anos 70, porque acho que era uma cena relativamente normal andarem para lá à pancada. Lá está, é mentalidades diferentes. O Stephen King naquela altura tinha uma certa visão. A malta que lê Carrie hoje em dia se calhar não gosta Tu porque leste nos anos 70, foi, Carlos? eu não, mas a minha mente transportou-se para os anos 70 e eu gostei imenso do livro por causa disso. Ok, está bem. Talvez seja eu que seja preconceituosa e que esteja errada em relação aos States. Porque se fizeres o paralelismo nos anos 70, porque cá ainda andávamos a tentar manter o Império Colonial à custa de muitas almas. Uhum, isso é verdade. Aqui, como considerações finais, o que é que eu quero dizer? Para mim, este livro não é um livro de terror, nem é um thriller. Não me conseguiu transmitir nenhum sentimento além de raiva em certas situações, pelas cenas irrealistas e mal escritas. Medo, que deveria ter sido o principal sentimento que me deveria ter feito sentir, não conseguiu. Portanto, é assim, eu não dou uma mala avaliação ao livro porque eu consegui acabá-lo, o que ultimamente é muito bom para um livro, porque a maior parte dos livros é que se foda, eu não vou ler isto até ao fim porque a minha vida é finita. Portanto, eu até apreciei a leitura. Agora, acho que há muitas cenas que não está bem. Eu aqui só digo as cenas tipo
que não gostei, mas eu acabei por gostar porque eu até li aquilo num estante e acabei o livro. Se eu não tivesse gostado, não tinha acabado. Mas ele não me conseguiu proporcionar aquilo que me tinha prometido. Ok. E eu não gostei Ok. daquela forma do Stefan de ir revelando o final. Mas lá está, isso é uma cena bué pessoal. Se calhar há pessoas que gostam de chegar lá e já saber o que é que acontece. E além disso, não podemos nos esquecer que aquele era o primeiro livro dele. Ele era ainda muito inexperiente. Se tu vires agora um dos melhores livros dele, que é It, recomendo. Eu já vi o filme, Ahm, não gosto, tenho bem medo. Pronto, mas o livro é 10 vezes melhor do que o filme. São mil e tal páginas. Pronto, é tudo o que eu tinha para falar contigo. Obrigada por teres vindo ao podcast. Queres deixar Na algum verdade. recado para os ouvintes? Leiam mais livros e foquem-se nos seus sonhos. Ok, obrigada, Carlos, por teres vindo aqui ao Obrigado, eu. Iletrada. Até uma próxima. Até uma próxima. Este foi o nosso segundo episódio com um convidado. Desta vez recomendaram-me a mim um livro. No primeiro episódio tivemos eu a recomendar alguém. Eu gosto muito de fazer este tipo de episódios com convidados, em que recomendamos livros uns aos outros e temos aqui duas perspectivas diferentes sobre o mesmo livro. Eu gostava que me dessem um bocadinho da vossa opinião, se vocês gostam ou não. Além disso, o Carlos também é escritor. Eu vou deixar o link para comprarem o livro dele na descrição e as redes sociais dele também para seguirem. Se quiserem também vocês participar num episódio deste género de recomendações, enviem-me as vossas recomendações quando eu as pedir nos meus stories do Instagram e com certeza serão convidados para vir falar um bocadinho comigo em podcast sobre um livro. E voltamos a conversar no próximo episódio. Obrigada, malta!